Olá, amada igreja, a graça e a paz do Senhor, queridos, amém? A igreja também, que hoje se encontra conosco de forma virtual, a graça e a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos. Esta é a casa do Senhor, e o Senhor está aí contigo também em casa. Não se esqueça disso em nenhum tempo, em nenhum momento. E nós nos alegramos nessa verdade, porque o nosso Deus está conosco em todo o tempo. Você pode dizer amém? Amém. Você crê nisso? Eu creio. E é por isso que nós estamos aqui reunidos. Nós estamos reunidos por conta deste único motivo, Jesus Cristo. Queria te convidar a se colocar em pé. Você também em casa, se você quiser, fique em pé. Nós vamos orar ao Senhor, pedindo direção para esse tempo, pedindo que Ele receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, e que todo o nosso intuito, toda a nossa força, todo o nosso foco seja dado a Ele nesse tempo. Vamos lá, queridos? Vamos dar toda a nossa atenção ao Senhor? Essa é a ideia. Esse é o convite do Senhor nessa manhã. Dar a Ele o nosso foco, dar a Ele a nossa vida, dar a Ele o nosso coração, dar a Ele a nossa adoração. Oremos ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é tão bom, que o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui agora neste tempo, para louvarmos o Teu nome. Quantas pessoas gostariam de fazer isso agora, Pai, e não podem? Talvez até por proibição, talvez por algum contexto de vida, mas o Senhor nos concede essa graça. Muito obrigado hoje, por nós conseguirmos nos reunir aqui como igreja do Senhor, para louvar e engrandecer o Teu nome. Por isso, Deus, pedimos, som dos nossos corações, que nós possamos estar voltados ao Senhor, exclusivamente ao Senhor, e que nesta manhã o nosso foco, a nossa adoração esteja ligado a Ti, apenas a Ti. Que esse seja um tempo em que nós possamos dedicar as nossas vidas em comunidade, aqui, juntos, nesse privilégio, ao Senhor. Por isso glorificamos o Teu nome e te pedimos, dirija-nos e fala conosco nesta manhã. É para a Tua glória que nós existimos, é para a Tua glória que a Tua igreja hoje se reúne. No nome de Jesus, amém. Vamos exaltar o nome de Jesus. Ele merece toda a nossa adoração. Quem puder acompanhar a gente com as palmas. Teu nome exaltarei, meu prazer é te adorar, te agradeço por minha vida, pois vieste me salvar. Nós cremos. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz do Teu trono até a cruz. Minha dívida pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o Teu nome exaltarei. O Teu nome exaltarei, meu prazer é te adorar. Te agradeço por minha vida, pois vieste me salvar. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz do Teu trono até a cruz. Minha dívida pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o Teu nome exaltarei. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz do Teu trono até a cruz. Minha dívida pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o Teu nome exaltarei. Exaltamos ao único nome, o Teu nome exaltarei. O nome de Jesus Cristo. O Teu nome exaltarei. O Teu nome exaltarei. E nós exaltamos
exaltamos o nome de Jesus, nos lembrando do grande sacrifício. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua Nós nos alegramos na cruz de Jesus. Aleluia. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Nós nos alegramos hoje no Senhor. Nós nos alegramos hoje na cruz desse Cristo ressurreto. Amém. Você pode dizer um amém? Amém. Aleluia. É esse o nosso Deus. É um Deus ressurreto que vive, está aqui e está aí dentro de você. Amém. Que realidade, que verdade grandiosa. É por isso, queridos, que nós podemos dizer, por conta da palavra dele, porque ele é fiel à palavra dele, ele é fiel a ele, que nós podemos dizer que ele sim, ele pode reinar em nós. Ele pode reinar em tudo, em todos e sobre tudo e todos. Você crê nisso? Amém. Então vamos cantar essa canção. As palmas. Sobre toda a terra? Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é ver reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar. Vamos cantar ao Senhor. Reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Aleluia. Vem reinar em mim. Vamos dizer de novo, reina. Reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que Amém. sou. Tu és o Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vamos dizer juntos? Vem reinar em mim, Senhor. Vamos dizer de novo. Vem reinar em mim, Senhor. Amém, amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. E que essa de fato seja a nossa oração. Que Ele reine em nós. Que Ele reine em nós nesse momento. Que Ele reine em nós depois que nós saímos daqui. Que Ele reine em nós quando nós estivermos lá durante a semana.
dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, das nossas ações. Que Ele reine soberanamente sobre tudo e sobre todos. Sabe por quê, queridos? Porque nós cremos que esse Deus, Ele é o Verbo encarnado. Nós cremos que Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Você pode dizer? Ele é o Verbo, estava no começo. Ele é Deus, por sua palavra todo o universo se fez. Aleluia. Ele é Cristo, que foi prometido para morrer, para pagar o preço de todo o pecado de cada um de nós na cruz. Ele é o caminho, verdade, a vida, a salvação. Quem crer nele, ainda que morra, viverá. Essa é uma promessa. Ele é Cristo, que foi prometido para morrer, para pagar o preço de todo o pecado na cruz. Aleluia. Obrigado, Jesus. Te louvamos. Ele é o caminho, verdade, a vida, a salvação. Quem crer nele, ainda que morra, viverá. Ele é o caminho, verdade, a vida, a salvação. Quem crer nele, ainda que morra, viverá. Meu querido irmão, minha querida irmã, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, Ele veio para tirar todo o nosso fardo. A palavra de Deus diz que Ele veio para nos trazer uma nova vida nele. E se você crê nisso, você pode confiar nesse Deus que foi enviado aqui para nos salvar. Porque o amor de Deus foi eterno e gigante por nós. E hoje nós podemos viver essa graça. Eu quero te pedir que você feche os seus olhos agora. E você pense no tamanho desse sacrifício de Jesus, no tamanho do amor de Jesus por você. O amor de Deus é gigante. E por esse amor, querido, você não precisa temer. E por conta desse amor, querido, você não precisa se prostrar diante dos temores do mundo. Ele é o teu caminho. Ele é a tua esperança. Ele, apenas Jesus Cristo,
é que sustenta a sua vida, e mais ninguém. Não é o seu trabalho, não é o seu dinheiro, não é o seu conhecimento, não é aquilo que você acredita que você tem. E se você caiu na tentação de assim pensar, esse é o tempo de você reconhecer que o único caminho é Jesus Cristo. E nós vamos cantar agora: venha o teu reino, Senhor Jesus, venha a nós. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino a nós. Seja o teu reino, seja o teu reino, seja o teu reino. Vamos cantar. Venha o teu reino, Senhor Jesus. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino a nós. Traz a sua verdade aos nossos corações, Pai. Seja o teu reino, seja o teu reino, seja o teu reino em nós. Porque Ele é o caminho, verdade, a única verdade, querido, a vida que reina plenamente dentro de você. Aleluia. Quem crer nele, ainda que morra, viverá. Vamos cantar de novo. Só a igreja, só a igreja. Ele é o caminho. Amém. Verdade, Nós cremos. Aleluia. a vida, A salvação, quem crer nele. É assim que nós cremos. ainda Que morra. Vamos cantar de novo essa verdade. Essa é a maior verdade da palavra de Deus. Ele é o caminho. Creia nisso. verdade, a vida, a salvação, quem crer nele, ainda que morra, viverá. Amém, amém e amém. Amém. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Bom dia a todos que estão conosco em casa. Você pode se assentar. Deixa aqui só para... Nós vamos usar ele daqui a pouco. Graça e paz de Jesus a todos vocês que estão conosco aqui, que estão em casa. Que alegria podermos estar voltando pouco a pouco às nossas celebrações presenciais. E claro, aqueles que estão em casa também. É uma alegria tê-lo conosco. É uma alegria ver algumas pessoas aqui. Eu vi a Catarina, que saudade. A Adriana, estava com saudade. A Manu, o Alex, o Noah, que está aí. Esse menino é muito silencioso. Criança tem que fazer barulho, gente. Criança, a igreja tem que fazer barulho, não é verdade? Muito bom ver todos vocês aqui conosco. Nós cantamos essa verdade sobre o reino de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Venha o teu reino. Jesus nos ensinou a orar assim. Ele diz: quando vocês orarem, ore assim, que o teu reino seja feito aqui na terra, como no céu, a tua vontade, venha o teu reino. Essa é a oração que Jesus nos ensinou a orar e que nós cantamos agora. Pensando nisso, semana passada, nós não estávamos aqui, né? O Esdras, eu, o Mauri, o Gilberto, o Saulo e o Mateus. Não esqueci de ninguém não, acho que foram todos, né? Deus. Eram uns em 6, né? Nós fomos até o Piauí. Nós temos ali uma parceria de missões com um casal lá numa cidadezinha chamada Altos. Fica 40 quilômetros de Teresina. E nós temos essa parceria e ficamos 1 ano e meio sem poder visitar, sem poder animá-los ali. Fomos ali, tivemos o privilégio de estar lá com eles. Tá vendo? Eu falei, o Noah respondeu. É isso aí, Noah. Muito bem. E aí nós
estivemos lá para visitá-los e também fomos fazer uma ação de assistência a famílias. Mensalmente, a nossa igreja assistencia 10 famílias dessa região. Nós mandamos, enviamos uma contribuição, e a Marília e o Joaquim, que são o casal responsável, ajudam essas famílias e as crianças. Então nós estivemos ali e levamos 50 cestas básicas, 50 caixas de ovos, tivemos a ajuda até do Corpo de Bombeiros do estado do Piauí. O único mergulhador, quer dizer, agora não é mais único, existe mais 2. O único mergulhador do Corpo de Bombeiros do estado do Piauí é um amigo nosso que a gente conheceu, e ele foi até com a viatura do Corpo de Bombeiros lá com a gente, e nós servimos essas famílias. E também fomos depois 200 quilômetros adentro do estado, numa outra cidade chamada Lagoa de São Francisco. Ali também nós temos uma parceria em oração com o trabalho de uma plantação de igreja que acolhe 250 crianças. É um trabalho maravilhoso. Para vocês terem uma ideia, algumas dessas crianças não morreram por causa desse trabalho, que levou assistência médica, acompanhamento escolar e outras dinâmicas mais. E são 3 casais, 4 casais jovens, e depois nós fomos a uma outra comunidade, que essa aí já é mais distante, né, mais afastada da cidade. Enfim, foi uma viagem intensa. Chegamos na sexta-feira à tarde, voltamos na segunda-feira à tarde, não paramos um só minuto. Não é isso, meninos? Foi muito bom. Eu queria convidar o Mauri aqui e o Esdras para que conte um pouquinho dessa experiência, testemunhando daquilo que eles viram, daquilo que nós podemos ali, pela graça de Deus, fazer. Mauri é um dos líderes da nossa igreja, presbítero aqui, ele estava conosco lá também. Bom dia, irmãos, a paz. Realmente foram 2 dias intensos, né? Bem, olha, cansativos, mas um cansaço tão bom, muito bom. Eu só queria, o Esdras vai ter condições de falar muito mais do que eu, do geral lá, de tudo que nós vimos nessas 2 lugares que nós fomos. Mas eu queria ter o privilégio de falar de 3 casais. 3 casais, 3 famílias, que não são só 3 casais. 3 casais com idade de 25 a 30 anos. Só para vocês saberem, um deles é advogado. Um tem 2 filhos, outro tem, e os outros 2 casais têm um filho. Então são 3 famílias que foram levadas por Deus lá para a Lagoa de São Francisco, e outro lugar que são 7, 8 quilômetros de terra, que é chamado Alazão, que estão começando a implantar uma igreja lá também. Mas esses casais, gente, são jovens. Cara, eu não iria. Ainda mais com meus filhos, eu não iria. Gente, eu conversei com eles essa semana, e o que eles pedem? Que a igreja ore por eles. Então, eu peço para vocês, orem, coloquem o Israel, que é o pastor, um jovem também entre 25 e 30 anos, com a esposa dele, outra jovem de 25 a 30 anos, com um filho. Lá eles tem uma instituição americana que ajuda eles lá, porque eles tomam conta de 250 crianças, lá em Lagoa de São Francisco. Chamado, como é que chama lá, da instituição americana? Compassion. E eles têm eles recebem uma verba deles lá, uma pequena verba, porque é pequena, porque são famílias, né? Se fosse 2 jovens, né? Tá com força lá para suportar, mas são famílias, né? Que mãe vai ver os filhos faltando com falta, né? E vai ficar quietinha? Não vai. O homem talvez fique, mas a mulher não, né? A mãe não. O nome deles o Israel, é o pastor. O presidente dessa instituição é o Isânio, por isso eu estou vendo, porque não consigo decorar o nome dele, Isânio. E o outro rapaz é o Israel, junto com as esposas deles. A Compassion agora, de repente, vai diminuir a verba deles, que já é pequena, porque como são marido e mulher que trabalham, então dentro disso eles não mais permitem. Então vão diminuir
o que é pouco vai ser diminuído. E eu peço que a igreja ore por eles, pela vontade deles de estar lá, cuidando dessas 250 famílias, 250 crianças, e mais as famílias que vêm lá, o pouco que eles têm. Se precisa comprar um remédio, eles dão para comprar o remédio para o pessoal que vai procurar. Se tem que ir para Teresina, eles pagam para que vá para Teresina para alguma situação. Gente, olha, é muita coisa. É muita coisa. Para 6 jovens, eu me coloquei no lugar deles. Muita coisa. Né? Jovens que têm a vontade de fazer as coisas da vida, só que eles têm uma vontade diferente. Eles têm a vontade de fazer a vontade de Deus naquele lugar. Mas precisam de oração, porque vocês sabem como é casar, certo? Né? Vocês sabem como é ser casados e com família. No lugar daqueles é muito mais difícil do que nós. Para terminar, eu só queria dar um testemunho. Eu vim assim me perguntando de lá para cá e estou me perguntando até hoje. Está reclamando do que, Mauri? Queridos, eu queria compartilhar com vocês, primeiro, de como Deus tem sido fiel àquelas pessoas, mesmo no pouco. E ela tem usado você para isso. Você que tem sido um fiel cooperador no reino de Deus. A primeira impressão é quando nós chegamos ali naquele lugar, é que nós chegamos numa outra dimensão, não sei, talvez não é o mesmo, não parece a mesma coisa. É impressionante o quanto aquilo nos impacta. É impressionante o quanto a realidade, porque nós não estamos falando de uma mentira, o quanto a realidade do nosso país, a miséria estrutural, não é simplesmente uma miséria, é a miséria estrutural, de não ter nada, e nada no seu entorno, e não ter nenhuma perspectiva de que aquilo melhore. É impressionante quando nós nos deparamos com essa verdade. E nós conseguimos entender o tamanho do impacto que o teu coração doador causa lá naquele lugar. É por isso que eu louvo a Deus pela fidelidade dele mesmo no pouco. Porque ali nós tivemos testemunhos, e nós podemos ver e olhar para pessoas que, de alguma forma, conseguiram passar por esse tempo de pandemia difícil. Pensa, foi difícil para a gente aqui, não foi? Foi difícil. Agora pensa para uma comunidade isolada. Eu estou falando isolada, gente. Isolada é isolada. Que muitas vezes cai a chuva, não passa nem carro. Isolados. Abandonados. E essa é a sensação que você tem. Um lugar abandonado. Pelo Estado, pela atenção, por tudo. Diante do olhar e daquilo que nós vemos ali naquele lugar, meu coração lateja com uma palavra: oportunidade. Aquele lugar é um campo aberto para que eu e você possamos firmemente atuar. É a oportunidade que Deus está dando para mim, é a oportunidade que Deus está dando para você, para que você possa, para além das nossas conveniências, continuar na missão de Jesus Cristo, levando o alimento, aquilo que eles precisam, mas principalmente a palavra de Deus. Queridos, por incrível que pareça, existem pessoas ali que têm uma forte resistência pela palavra de Deus. E nós sabemos que ali é um campo onde nós precisamos, sim, apoiar financeiramente, sim, apoiar com alimentos, mas principalmente em oração.
mas principalmente pedido para que Deus salve aquelas vidas. O trabalho daqueles irmãos tem sido intenso, tem sido contínuo, em oração, demonstrando no relacionamento, no amor, a bondade e a verdade de Jesus. E isso é algo que nos impacta. Que nós consigamos olhar, né? Eu sei que é muito difícil, eu também, como vocês, quando não tinha pisado, inclusive tem uma frase do pastor Jafé que tocou muito o meu coração. A nossa cabeça pensa onde os nossos pés pisam. Eu, quando eu estava só tendo relato aqui, junto com os irmãos, não conseguia imaginar, eu não conseguia vislumbrar essa realidade. Mas depois que os meus pés pisaram aquela terra, é difícil você olhar para aquilo e continuar insensível. É difícil você olhar para aquela realidade onde pessoas estão precisando de Jesus Cristo e continuar simplesmente dentro da minha conveniência. Que o Senhor Deus nos que de fato nos toque profundamente, para que a gente continue fazendo aquilo que temos feito e avancemos naquilo que Ele tem para nós, pelo amor dEle. Amém. Amém, meus irmãos. Todos nós estamos muito impactados com tudo que vimos, né? Eu gosto muito dessa frase, a cabeça pensa onde os pés pisam. Nós precisamos pisar essas realidades, porque o nosso Senhor Jesus não ficou olhando do seu trono de glória no universo a nosso sofrimento. Ele veio até nós, pisou esse chão, respirou esse ar, andou ombro a ombro com pessoas. Por isso essa é a nossa missão, encarnar a missão. E eu convido você para nós orarmos por isso, orarmos por aquela região que Deus tem colocado no nosso coração. A gente estava num lugar afastado e passamos assim, o irmão falou assim, esse aqui é o terreno que a igreja ganhou. Eu não via nada, né? Eu vi um monte de coisa, de mato. Falou, aqui dá para fazer uma escola no meio de uma comunidade afastada lá. E eu fiquei apaixonado por aquilo, apaixonado. Falei, vamos orar para que Deus nos dê graça e nos abençoe para a gente, junto com esses irmãos, avançar. Então eu queria orar com você. Eu só vou ler um salmo aqui, um pequeno trecho do Salmo 96. Salmo 96, versículo 1. Nós vamos ler até o 4. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor e bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Cantai ao Senhor, anunciai a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. De fato, há uma realidade no nosso mundo, o mundo precisa de Deus. Você concorda com isso? O mundo precisa experimentar a profundidade e a grandeza do amor de Deus. O Afeganistão, aquelas crianças, aqueles homens, aquelas mulheres desesperadas, alguma coisa está fora da ordem, como dizia a música. Alguma coisa está desconexa. Aquelas pessoas debaixo de uma árvore, nos esperando ali por quase 3 horas, porque a nossa viagem atrasou um pouco, esperando receber um abraço, uma palavra, uma cesta básica também, mas a nossa presença, debaixo de um sol forte, alguma coisa está fora da ordem, mas as pessoas, o coração das pessoas estão sedentos, mesmo que elas não saibam, pelo amor de Deus que supre todas as necessidades. Eu queria que você ficasse em pé comigo, você que está em casa, vamos orar. Você está vendo alguma realidade? Seus olhos estão contemplando alguma coisa anormal nesse tempo? Deus está colocando isso diante dos seus olhos para que você ore. E oremos como disse a canção, venha o teu reino. Venha o teu reino de amor, alegria e paz no Espírito Santo. Venha o teu reino sobre a sua família. Louve a Deus, porque tudo isso que nós estamos vendo é porque Deus está trabalhando. E Deus está despertando os nossos corações para avançarmos juntamente com Ele
na sua obra. Vamos orar? Obrigado, Deus, nós como comunidade, como teu povo reunido nessa manhã, adorando ao Senhor, reconhecendo os grandes feitos, reconhecendo a bondade do Senhor, aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor tem realizado, reconhecendo que o Senhor trabalha dia e noite em favor do teu povo. O Senhor estabelece o teu propósito, seja aqui, seja lá, seja acolá. Nós estamos, ó Deus, encantados com aquilo que o Senhor tem feito. Nós estamos com o nosso coração cheio de gratidão, podemos olhar na nossa vida, e o fato de nós estarmos nessa manhã, respirando, vivos, cheios de vida, é um sinal do teu milagre. O fato de nós cremos em Jesus Cristo, na tua palavra, é um sinal de que o Senhor está trabalhando. Recebe nessa manhã toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Nós bendizemos o teu nome, o nosso coração transborda de alegria em ti, porque mesmo diante desses relatos de pobreza, de pessoas que estão sofrendo, o Senhor está nos levando a encarar essas realidades para, por meio do teu poder, podermos agir, trabalhar. Abençoa o Afeganistão, aquelas crianças, mulheres, homens desesperados, sendo oprimidos por regimes, por pessoas, por disputa de poder, de território, e no meio daquilo tudo, crianças vítimas de tudo isso. Tem misericórdia, ó Deus, daquele lugar. Tem misericórdia, ó Deus, daquela região, daquele povo. Oramos, ó Deus, pelo Brasil, pelo estado do Piauí, pelos rincões mais distantes desse país, onde pessoas ainda continuam sofrendo, vivendo sem conhecer o Senhor, sem ter o básico para a sua vida. Nós oramos como igreja, e com os meus irmãos aqui, aqueles que estão conosco, queremos dizer ao Senhor: eis-nos aqui, usa as nossas vidas. Se você pode fazer essa oração nessa manhã, faça. Diga para Deus: eis-me aqui, usa a minha vida. E eu não estou dizendo que você vai orar para que Deus leve você longe, mas que você se comprometa em oração, se comprometa contribuindo, se comprometa indo, se o Senhor está te chamando. Mas nós não queremos passar à margem de tudo isso. Queremos dizer: eis-nos aqui, Senhor, usa as nossas vidas, usa o teu povo, usa a tua igreja, e em tudo isso glorifica o teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Graças a Deus. Você pode se assentar em casa também. Nós vamos ter um momento de louvor. Enquanto louvamos, você pode fazer a sua contribuição. Quem está em casa pode fazer através do QR Code que aparece aí na tela do computador ou da TV. Você pode fotografar, vai te levar direto para o ambiente, que tem várias opções de como contribuir. E aqui você pode fazer também, se você quiser, ao final do culto ou durante o louvor, quiser depositar aqui. A gente chama isso aqui de gasofilácio. Eu não sei se parece muito isso, né? O gasofilácio é uma palavra estranha. É um baú de contribuições. Baú também parece o baú da felicidade, né? Bom, você pode colocar aqui nesse móvel. Até aqui tem um espaço. Mas faça isso com alegria. Veja bem, não contribua por constrangimento. A Bíblia diz que nós devemos fazer com alegria as nossas contribuições. Você que está em casa também, façamos isso louvando ao Senhor para a glória de Deus, em nome de Jesus. A confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua.
chega o dia. Vamos colocar em pé e continuar cantando essa canção? Que se aprender, você pode se alegrar no Senhor por isso, porque Ele é bom. O que não se pode ver, chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus. Mas sem duvidar, mas sem duvidar, vamos alegrar e dizer, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Aleluia. Ele continua, vamos dizer, Ele é bom. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Dizer mais uma vez? Ele continua sendo bom. Aleluia. Ele continua Esse é o nosso sendo Deus. Em todo tempo. Ele continua Aleluia. sendo bom. Ele continua. Vamos dizer juntos agora. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Aleluia. Ele continua. Nós cremos nisso, mesmo vendo tudo isso que a gente acabou de dizer. Ele é bom. Mais uma vez, Ele continua, independente da realidade, querido. Ele continua Sendo Deus, Ele continua sendo bom. Ele continua. Amém. Você pode sentar, crendo nessa verdade. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez reforço a minha alegria de estarmos aqui. A gente viajou, voltou. O pastor Paulo também não está hoje, foi visitar os seus filhos. E a Dora também não está. Mas é uma alegria sempre voltar e ver a igreja se reunindo, presente. A gente também quer conhecer os nossos visitantes. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Deus abençoe você, viu? Seja bem-vinda. Mais alguém? Você é a primeira vez. A sua namorada não, mas você é. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Meus irmãos, mais um recadinho. Você que tem nos visitado e tem frequentado, vindo com mais frequência a nossa igreja, eu queria muito conversar com você. Depois, ao final, você pode procurar o pessoal da recepção e marcar para a gente ter uma conversa. Queria conhecer um pouquinho você mais. Não se assuste, viu? Eu sou uma pessoa assim nordestina, mas eu não sou uma pessoa, eu não uso peixeira. Sou tranquilo, viu? Queria muito conhecer você, tá bom? Então, se você puder deixar ali o seu nome, seu contato para a gente poder marcar. E aqueles que estão em casa também nos assistindo e estão aqui conosco pela primeira vez, sejam bem-vindos. E você que é da nossa comunidade, em breve nós vamos ter o nosso culto à noite também, para a gente poder se reunir à noite e vai ser uma alegria. Bom, eu queria meditar na palavra de Deus junto com vocês nessa manhã, em Efésios, capítulo 1, carta de Paulo aos Éfesos, né? Ou a igreja de Éfeso, aos Efésios, a igreja de Éfeso, no capítulo 1. Nós vamos ler até o versículo 15, mas não vamos falar desse texto todo. Esse texto nós vamos dividir em duas partes. Desculpa, até o 14, do 1 ao 14. Queria que você que está em casa pudesse acompanhar conosco a leitura. Você aqui também. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo,
de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Bom, nós vamos estar falando por um período sobre essa carta de Paulo aos Efésios. E essa carta é uma preciosidade. Alguém diz que ela é a coroa das epístolas, das cartas de Paulo às igrejas. Essa carta ela tem uma profundidade teológica grande, porque ela vai falar justamente sobre a eleição. Nós que fomos eleitos em Cristo, chamados por Cristo. E essa carta também, ela vai desenvolver esse tema em Cristo. O que significa estar em Cristo? Paulo vai usar muitas vezes aqui e depois. Isso faz parte de uma teologia de Paulo, estar em Cristo. A nossa vocação em Cristo. O que significa isso? Também essa carta vai falar de um novo ser humano que é recriado em Cristo e uma nova humanidade que surge a partir de Cristo. Paulo vai falar dessa nova humanidade, dessa nova criação de Deus, que em Cristo tem a sua plataforma de existência. Ele vai falar muito sobre isso, então nós vamos estar trabalhando, e eu pensei num tema geral, que é, apesar de muitos, somos um. Apesar de muitos, somos um. É um tema que eu quero usar geral na exposição da epístola de Paulo aos Efésios. E eu peço a você que tenha paciência. Como eu digo, quero dizer paciência, porque a gente vai passar por essa carta, a gente dividiu essa carta, e nós vamos passar por ela para a gente tirar dessa instrução de Paulo, por meio do Espírito Santo, instruído pelo Espírito Santo, aquilo que a gente vai aplicar à nossa vida nesse tempo. Paulo falou aos Efésios, mas a palavra de Deus é eterna e aplicada em todos os tempos. Então, se você puder nos acompanhar nesses encontros, nós vamos estar sequencialmente falando então dessa carta. E então, eu queria voltar aqui ao texto, no capítulo 1, Paulo se apresenta, porque isso era uma forma de você escrever uma epístola a alguém. Você tinha que dar suas credenciais. Quem é que está escrevendo? Por quê? Porque a partir das credenciais de quem escreve, as pessoas vão dar importância ao conteúdo. Então, como a gente faz hoje, né? A gente coloca as credenciais para validar o conteúdo. Quando alguém vai apresentar um especialista na televisão, ele faz questão de dizer, o fulano de tal é formado pela FGV, ou pela USP, ou pela Unicamp, enfim, dá credencial para validar o conteúdo do que vai ser dito, apresenta o currículo. E Paulo começa dizendo isso: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Essa palavra apóstolo, que muitas vezes a gente usa hoje, ou vê, né, aí muito usado, essa condição de Paulo, apóstolo, é uma condição especial, porque os apóstolos foram aqueles que viram Jesus, e ouviram os seus ensinamentos e presenciaram, testemunharam. Então por isso são 12 apóstolos, mas Paulo vai ter uma conversão muito radical. Não sei se vocês lembram aí, Atos capítulo 9, Paulo está indo para Damasco, e ali ele tem uma experiência, ouve uma voz, e vê uma luz e cai, e ali ele diz, quem és tu, Senhor? Jesus diz, eu sou Jesus a quem tu persegues, e agora você vai sair, você não vai ser mais Saulo, mas Paulo, e você vai passar de perseguidor a perseguido.
E Paulo depois tem uma longa experiência. Ele diz que ele fica 2 ou 3 anos no deserto da Arábia, e ali ele ouve Jesus, Jesus transmite o evangelho para ele. Por isso ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Um enviado. A palavra apóstolo também é alguém enviado com uma mensagem. É como se fosse um embaixador no nosso tempo. Alguém aqui do Brasil que é embaixador, sei lá nos Estados Unidos. Ele fala em nome do Brasil, representa o Brasil. Ele diz: Paulo, eu sou um apóstolo, um enviado de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Não é por vontade própria, não é porque eu decidi isso, mas Deus me escolheu para isso. Foi Deus que me separou, foi Deus que me visitou, me ensinou, me transformou. É por vontade de Deus, e nós precisamos entender isso, né? Que Deus é soberano em sua vontade. Deus é soberano em sua vontade, e quando Ele escolhe, Ele vai falar muito isso aqui na carta aos Efésios, Ele escolhe, separa e envia. E Paulo diz: eu estou aqui por vontade de Deus. Ele tem clara consciência disso. E aí ele fala aos seus destinatários, que são os irmãos de Éfeso. Quem são os seus destinatários? Essa igreja de Éfeso é uma igreja muito, muito interessante. Se você for ver a história, lá em Atos, capítulo 19, você vai ver que Paulo está falando lá aos líderes da igreja de Éfeso. E essa igreja é interessante porque Paulo convive com ele durante mais de 1 ano, ensinando todos os dias acerca do Evangelho. Ele aluga uma escola de um cara chamado Tirano. Que nome, né? E aí é o nome romano, né? E aí ele fica, porque eles têm um período de descanso, né? A chamada siesta. E nesse período de descanso, aquela escola ficava vazia. Paulo aluga e começa a ensinar ali as pessoas, e também de casa em casa. Ele constrói uma igreja muito sólida, biblicamente, conhecendo Deus, o Evangelho. Ele diz: eu ensinei vocês de casa em casa, e todos os dias não deixei de ensinar todo o desígnio de Deus. Então, ela é uma igreja muito sólida. É um povo que conhece bem o Evangelho, que conhece bem a verdade do Evangelho. Por isso, essa carta de Paulo aos Efésios é muito consistente. Então ele diz: eu escrevo aos santos que estão em Éfeso. Santos e fiéis são 2 características que Paulo vai falar. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz: eu estou escrevendo aos santos. E muitas vezes nós temos dificuldade de entender isso, né? Como que a pessoa pode ser santo? Santo é o quê? É alguém que não comete pecado? É alguém que vive num altar e não olha para ninguém, não fala com ninguém, não pensa em nada para não pecar? Não. Santos são aqueles que são separados por Deus para. Paulo diz: eu estou falando aqueles que foram separados por Deus. E é interessante que também esse adjetivo, se assim nós podemos dizer, é sobre aqueles que creem em Jesus Cristo. Se você crê em Jesus Cristo, a Bíblia diz que você é santo, santa, separada por Deus. Você foi tirado de uma realidade da vida. O apóstolo Paulo diz que nós somos transportados do império das trevas para o reino do seu Filho. Talvez você olhe para a sua vida e alguém olhasse para esses irmãos da igreja de Éfeso e falasse: mas santo? Como assim? São extremamente pecadores. É verdade, mas nós vamos ver mais à frente que ele diz que nós somos santos e fiéis em Cristo Jesus. A fidelidade também é uma característica do povo de Deus. Fidelidade é uma característica do povo de Deus. Nós somos fiéis e devemos ser fiéis a Deus, à sua palavra, ao seu propósito, ao seu povo, à sua igreja. Fidelidade é uma característica que o apóstolo Paulo usa nessa saudação para dizer aos santos que vivem em Éfeso e fiéis. Agora, veja como são 2 características que batem de frente com a nossa realidade. Nós vivemos num mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno. O mundo corrompido, que nós olhamos na televisão, na internet, na vida, nós vemos essa corrupção presente. A Bíblia diz que Deus nos tira dessa realidade, espiritualmente Ele nos tira dessa realidade e nos traz para o reino do seu Filho e nos diz agora, e nos declara: agora vocês são santos em Cristo Jesus. Por estar em Cristo Jesus nós somos santos.
E aí Paulo faz duas saudações. Você vê que eu vou ser bem detalhista para a gente entender o contexto da carta. Ele diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus. Isso é uma saudação basicamente que os romanos e os gregos usavam. Graça e paz. Graça e paz. Hoje a gente usa, né? Às vezes para cumprimentar os irmãos, mas essa saudação é muito importante, porque aqui Paulo está dizendo duas coisas, né? A graça e a paz vêm de Deus, o favor imerecido. O que é graça? É algo que nós não merecemos. E é interessante nesse contexto romano, que Paulo está escrevendo a Éfeso, que é uma cidade romana, porque somente o imperador poderia conceder graça e paz aos cidadãos romanos. Só o imperador poderia conceder o favor de eles serem cidadãos romanos, e o imperador garantia a paz, a famosa Pax Romana. Só quem era cidadão romano poderia experimentar graça e paz. Porém, o apóstolo Paulo diz: não é o imperador que concede graça e paz, mas Deus. É da parte de Deus, o nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, que nós podemos experimentar graça e paz. Isso é interessante porque, vejam, meus irmãos, na sociedade em que nós estamos vivendo, nós procuramos construir os nossos caminhos de paz. Nós procuramos muitas vezes atrelar a nossa vida a alguma coisa que nos dê segurança, estabilidade. É muito comum a gente, nos nossos relacionamentos de trabalho, muitas vezes, você quer falar com alguém e você tem que acessar aquela pessoa por meio de outro alguém. E aí você, quando vai conversar, diz: não, eu fui indicado por fulano. Aí as portas muitas vezes se abrem ou se fecham, né? Depende da pessoa. Depende da pessoa, se fecha. Não, eu fui indicado por fulano, eu conheço tal pessoa, eu sou amigo. Há um tempo atrás eu visitei Recife e estava com um amigo e ele levou a gente para almoçar e queria que nós conhecêssemos uns lugares lá. E aí, quando nós sentamos na mesa, ele chamou o garçom e falou: olha, aqui são meus amigos, tá? Então aquele tratamento que você sempre dá. E não sei se vocês conhecem o pessoal aí de Recife, eles são um pouco assim, né? São cheios de ter contatos. Falou: aqui é meu amigo aqui, pessoal, daquele jeito. Eu acho que o cara serviu a gente como servia todo mundo. Mas a pessoa diz: não, eu conheço, eu tenho amizade. E nós estamos sempre buscando atrelar a nossa identidade a alguma coisa que nos abra a porta, que nos facilite a vida. Talvez nós fazemos isso tentando construir um currículo. Porque se eu tiver esse currículo, isso me abre a porta. Se eu estudar na instituição X ou Y, se eu construir essa carreira sólida, isso me abre a porta. Não era diferente no Império Romano. Todo mundo queria ter uma proximidade com o imperador. Todo mundo queria ter uma proximidade com aquele que detinha o poder. De maneira que isso desse a ele segurança, abrisse portas, identidade. E é interessante que Paulo diz: não. Aqueles que estão em Cristo Jesus receberam da parte de Deus, as portas estão abertas. Aqueles que conhecem a Jesus e que estão em Cristo Jesus e que nele foram regenerados, eles nasceram de novo, eles têm portas abertas, eles experimentam a graça de Deus que excede todo entendimento, o apóstolo Paulo vai dizer. A paz de Cristo que excede todo entendimento. Nós vivemos um mundo onde as pessoas tentam construir esse ambiente de segurança, e que é justo. Trabalhar, fazer carreira, estudar, ser aplicado, ser uma pessoa responsável no seu trabalho, na sua carreira profissional ou acadêmica, isso está certo. Mas nós não podemos construir a nossa identidade nessa falsa segurança, essa falsa busca que a todo tempo nós somos estimulados. Eu lembro também que trabalhando na empresa pública por 22 anos. E qual era o sonho de todo mundo naquela empresa? Se aposentar nela. É um sonho ruim? Não, não é ruim. É bom você fazer uma carreira e dizer: não, eu estou garantindo o meu futuro. Mas teve um momento da minha vida que eu fiquei pensando sobre isso. Eu disse: isso aqui é falso. É verdadeiro, mas é falso, sabe? Faz sentido, mas não faz sentido. Porque nós vamos lançando a nossa expectativa em alguma coisa que é muito frágil. E agora a gente está vendo como está acontecendo com a aposentadoria.
Se a gente estiver vivo, quem sabe, né? Se não mudarem as qualificações, e eu tava bobo, porque eu falei, eu tinha 25 anos de contribuição, eu falei, mais 5, 6 ali eu já estou. E agora, quando eu abro o meu INSS, eu falo assim, você só pode aposentar com 60 e sei lá, 5 anos, ainda falta um chão ainda, né? Então, uma falsa segurança. Nós construímos essa falsa segurança de alguma coisa que nos abre porta, sabe? Se eu fizer isso, isso vai me abrir portas. E mais uma vez, não está errado nós pensarmos de certa maneira assim. Mas cuidado para você não construir a sua identidade e o seu chão debaixo daquilo que é efêmero. É muito passageiro e é instável, minha gente. O mundo é muito instável e as nossas realidades cada vez mais vai mostrando a sua instabilidade. São falsas seguranças. O Mauri contou dos meninos, quando nós sentamos lá para almoçar e conversar com os meninos missionários no Piauí, que são jovens, o Mauri fez uma pergunta para eles: qual é o sonho de vocês? O que é que vocês pensam do futuro? Eu entendi o que o Mauri quis dizer. Vocês deixaram tudo, mas e aí? Eles também ficaram pensando, olhando um para o outro. Falou, o nosso sonho é isso aqui. Nós estamos aqui nas mãos de Deus. Confiamos em Deus. A fé que eu e você, Deus nos dá por meio da sua graça, consiste justamente em lançar a nossa confiança em Deus. Veja, Hebreus capítulo 11, versículo 1, é um texto bastante conhecido, que vai justamente falar disso. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ele diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A fé é o firme fundamento, é a confiança que nós depositamos em algo. E você e eu podemos depositar nossa fé em muitas coisas. Muitas coisas. E não tem problema nisso. O problema é justamente que o que nós colocamos a nossa confiança, a nossa fé, ele é perecível. Tudo nesse mundo é perecível. Tudo, exatamente tudo é perecível e muda muito rapidamente. A questão que Paulo diz, não coloquem, quem pode conceder a vocês as portas abertas, não para os privilégios do Império Romano, porque também tem isso, não é verdade? As pessoas fazem de tudo para, de alguma maneira, as portas se abrirem para o privilégio. Conheço uma pessoa que ele diz, né, que ele era amigo de pessoas muito políticas, muito importantes, e isso a pessoa, não, eu tive uma reunião com... Por quê? Está dizendo isso, essa pessoa me abre portas, me abre acesso a privilégios, mas o apóstolo Paulo diz que a Deus o Pai, através de Jesus Cristo, abriu as portas da verdadeira vida para aqueles que confiam nele. A verdadeira vida, a vida que não é destruída nem abalada com nenhuma mudança das circunstâncias, do momento que vivemos. Quer ver, por exemplo, eu não sei se vocês acompanharam, mas mais ou menos 3 semanas atrás saiu uma notícia, e agora eu preciso resgatar a fonte, eu não consegui colocar aqui, mas está lá, é real, se você pesquisar está lá. Não é uma fonte daquelas que fake não, é verdade. Tem uma instituição que todo ano ela diz assim, no mês de setembro, o mundo esgotou os seus recursos naturais, ou seja, nós estamos trabalhando no cheque especial dos recursos naturais do mundo. Esse ano saiu esse mesmo artigo. Sabe quando esgotou os recursos, segundo essa contagem? Em julho. Eu falei, meu Deus, a gente caiu 2, 3 meses, daqui a pouco... Ou seja, o nosso mundo está passando por uma transformação muito rápida. Saiu um outro relatório sobre a questão do clima e como tem sido afetado o mundo, assim, estarrecedor. O efeito da emissão de gases poluentes e tudo isso. Ou seja, o mundo é instável, a economia é instável, as nossas relações são instáveis. Por isso o convite de Paulo é: a graça vem de Deus, o nosso Pai.
As portas abertas, é Ele que abre. Aliás, a Bíblia diz: a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a que Deus fecha, ninguém abre. Apocalipse. É Deus que abre as portas. O apóstolo Paulo está reforçando e convidando esses irmãos de Éfeso e a cada um de nós a lançarem a sua confiança última em Deus o Pai. Por que isso? Por quê? Porque Deus é inabalável. Porque Deus não muda. Porque o seu caráter é imutável. Porque nele nós podemos confiar. Porque ele diz assim: aquilo que ele diz, a sua promessa, ele cumpre. Jesus Cristo diz: não passará uma única palavra, o menor símbolo do alfabeto hebraico, não vai passar sem que se cumpra tudo o que ele disse. A fé é um convite a nós descansarmos no caráter inabalável de Deus, porque todas as outras coisas são perecíveis e mudam com o tempo. Por isso Paulo diz: cuidado. Veja, ele está falando a uma cidade muito importante do Império Romano, tem muita proximidade com o imperador e pessoas que conhecem essa estrutura de poder. Paulo está dizendo: não é o imperador, não é o sistema político, não é a ideologia presente, A ou B ou C, não é o sistema econômico, mas é Deus o Pai que concede graça, favor imerecido e a paz que excede todo o entendimento. Paulo sauda essa igreja, reafirmando essas características da nossa fé. E nós precisamos refletir sobre isso, meus irmãos. Porque nós estamos diante de um mundo em transformação, de uma sociedade em transformação, que a todo tempo nos desafia e nos seduz a colocarmos a nossa confiança em estruturas que são extremamente frágeis. Infelizmente, tem acontecido até de relacionamentos bons se quebrarem por causa dessas estruturas. Que nós dizemos: se você é A, eu sou B, e aí a gente já não pode conviver mais. E eu vejo uma ação maligna nisso aí, porque é capaz de separar, de quebrar relações, e muitas vezes quer fazer isso até dentro da igreja. Paulo diz: não, vocês estão errados. Somente um pode conceder verdadeira graça e verdadeira paz, que excede todo entendimento. Ele diz: é essa saudação. E aí, depois no versículo 3, ele começa então a carta que eu queria deixar para a semana que vem, para a gente começar esse hino de louvor que Paulo faz, dizendo que todas as coisas vão convergir em Jesus Cristo. Ele é a centralidade da história da redenção, e Ele é o que sustenta todas as coisas no universo. E eu queria que semana que vem a gente meditasse nisso, mas que nós ficássemos com essa introdução de Paulo, que vai falar que ele está ali pela vontade de Deus. E nós temos primeiro ter consciência disso. Nós devemos ter consciência de que a nossa vida deve acontecer pela vontade de Deus. A nossa fé não é um departamento que eu acesso todos os domingos. A fé que nós professamos, ela influencia a minha vida e todas as decisões da minha vida. Eu devo viver segundo a vontade de Deus. Paulo não está falando a esses irmãos, ou não está fazendo aquela missão, simplesmente porque ele achou uma oportunidade, um caminho melhor, mas porque Deus, ele tem certeza que está fazendo a vontade de Deus. E essa é uma convicção que nós devemos ter. Devemos sempre nos perguntar se estamos fazendo a vontade de Deus. E a segunda coisa que nós devemos levar para casa é essa reflexão sobre como nós temos construído esse caminho de identidade e de confiança. Quais são os meios que a gente... Porque eu já vi muitas vezes a gente estudar coisas na Bíblia, na igreja, ouvir, né? E depois a gente vai embora e faz tudo ao contrário. Não, a sua confiança deve estar colocada em Deus o Pai, que conhece as nossas necessidades. Nós vimos isso há umas semanas atrás. A Bíblia diz que Ele conhece as nossas necessidades e responde em secreto às nossas necessidades. O convite das Escrituras é sempre assim: descanse no Senhor, confie no Senhor, não confie no seu próprio entendimento, não confie na sua própria experiência, confie em Deus, descanse nele,
porque somente Ele concede as portas abertas para a vida eterna e nos dá uma experiência pacificadora. Nós fomos pacificados com Deus e pacificados uns com os outros e pacificados com nós mesmos. Somente Deus pode nos dar a verdadeira paz. Por quê? Por causa do seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, que pagou o preço por nossas vidas, que levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, o nosso sofrimento, e diz Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Esse é o convite que o apóstolo Paulo faz à igreja, e Deus faz a cada um de nós, para lançarmos sobre ele a nossa confiança última, sabendo que tudo muda, porém ele não, porque Deus é imutável e eterno, e o seu amor nunca muda e nunca falha. Vamos fazer isso, gente? Vamos confiar em Deus, vamos descansar na sua graça e na sua paz, e vamos buscar viver uma vida segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E assim nós seremos verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus, no mundo que precisa experimentar esse amor através das nossas vidas. Eu queria que nós ficássemos de pé, e nós vamos orar. Queria que você fechasse os seus olhos. Pai amoroso, Deus de toda graça, bondade e misericórdia, o teu nome é Jeová Shalom, o Deus de toda paz. Deus, nós estamos em tua presença, guiados por tua palavra, nesse domingo tão especial, e nós queremos, ó Pai, agradecer ao Senhor, porque o Senhor sempre nos convida a refletir na tua palavra, mas uma reflexão que promova a verdadeira transformação. E meditando aqui, ó Deus, nesse texto, onde o apóstolo Paulo vai falar dessa nova criação, dessa nova humanidade, desse novo ser humano que é criado, recriado em Cristo Jesus, nós podemos perceber a tua misericórdia, mais uma vez, que nos convida a confiar na tua graça e na paz que o Senhor nos dá, que vem por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Deus, livra-nos das aflições, das tentações, das seduções dessa vida, e de uma sociedade que não está construída sobre esses valores. Mas nós precisamos ir ao nosso trabalho, precisamos voltar aos nossos lares, precisamos voltar à nossa vida em sociedade, e que tudo que está em torno nos convida a confiar em qualquer outra coisa e não no Senhor. Livra-nos, ó Deus, disso. Queremos continuar trabalhando, queremos continuar vivendo a nossa vida, fazendo todas as coisas, cumprindo as nossas responsabilidades, mas o nosso coração precisa estar no lugar certo. Somente do Senhor vem a nossa salvação, somente do Senhor vem a nossa esperança, somente do Senhor vem a nossa confiança, somente em Ti podemos encontrar verdadeiro descanso, porque o Senhor é o Deus da paz. O Senhor promove graça, o Senhor nos abre as portas da vida eterna, e por meio de Jesus Cristo, nós vamos ao teu encontro, e ali encontramos graça e misericórdia, como está escrito na carta aos Hebreus. Senhor, que os nossos irmãos, que aqueles que estão conosco, que a tua igreja e o teu povo, possam experimentar essas verdades, e conscientes dessas verdades, firmes nelas, nós possamos viver uma vida de adoração ao Senhor, uma vida de serviço à tua causa, uma vida de serviço ao Senhor e ao nosso próximo, sabendo que sobre todas as coisas está o Senhor, e em todas as coisas o Senhor está cuidando de nós, porque o Senhor é aquele que nos dá graça, paz e misericórdia. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos agradecidos. Amém e amém. Vamos louvar mais uma vez ao Senhor? Sobre toda a terra
és o Rei sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, sobre o meu pensar. Tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Nós vamos continuar depois louvando, mas queremos encerrar. Agradecer mais uma vez a sua presença, a todos que estão conosco. E nós não podemos nos abraçar ainda há algumas restrições. De vez em quando a gente quer quebrar o protocolo. Eu sei, eu entendo, nós somos uma comunidade amorosa. Mas assim, você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e fazer assim, ó. Muito bom, ó. Muito bom estarmos juntos aqui, muito felizes. Ore conosco por tudo aquilo que você ouviu e falamos nesse culto. Na semana, nas nossas redes sociais, nós vamos divulgar mais imagens da nossa viagem ao Piauí. Você vê um pouco, conhecer esses missionários, essas realidades que falamos, tá bom? Espero que você tenha uma semana muito abençoada, muito abençoada. E não esqueça disso, a graça e a paz só Deus pode nos dar. Vamos orar? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo e as ricas e infinitas consolações do seu Santo Espírito seja sobre nós, o povo de Deus reunido aqui, e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Boa semana, vão em paz. Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou.